Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0 e teve estreia de Memphis Depay. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, casa de aposta esportiva para você fazer sua fezinha sempre com responsabilidade e se você é maior de 18 anos, passe cadastrar, o link está fixado nos primeiros comentários, basta colocar o cupom do canal MANTO12 que dessa forma você duplica o seu valor. Colocou 20, vai para 40, colocou 50, vai para 100, isso até R$ 3.000 em bônus aí para você fazer sua fezinha. Champions League tá pegando fogo já nessa primeira fase da Champions, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, Coringão e Flamengo vem aí. Então, faça sua fezinha, mas lembre-se sempre com responsabilidade, beleza? Vamos lá, vamos falar desse jogo, Corinthians Atlético Goianiense. Esse era o jogo que o Corinthians precisava ganhar. Esse era o jogo que era inegociável, né? Então, contra o Botafogo, líder do campeonato, uma derrota que realmente era aquele jogo perdível, todo mundo sabia disso, né? A gente foi naquelas para tentar um empate e que se seria lucro, né? Mas enfim, o jogo que a gente não pode, que não poderia se desesperar era contra o Atlético Goianiense. Se perdesse esse jogo, aí sim era para desespero, mas o Corinthians fez o dever de casa, a gente conseguiu vencer o Atlético Goianiense, né? E aí vamos pontuar algumas coisas que aconteceu nesse jogo. Peço para você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma moralzinha pra gente. Ajuda a chegar a 30 mil inscritos aí, que é a minha meta até o final do ano. Será que dá? Eu acredito. Bom, mas eu preciso da ajuda de vocês. Cara, vamos lá. De torcedora mesmo, sentimento de torcedora. Eu confesso pra vocês que durante a semana eu tava ansiosa pra esse jogo e a minha expectativa era que seria um jogo que o Corinthians ganharia e tudo mais, né? Um clima mais tranquilo, pelo que o Corinthians vem apresentando nos últimos jogos. Só que quando começou a dar os minutinhos ali próximo ao jogo, eu comecei a ficar nervosa. Porque eu comecei a ficar com aquele sentimento, meu Deus, mano, o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Né? Não tem outra, o Corinthians precisa ganhar esse jogo. E na hora que inicia a partida, eu acho que a maioria dos torcedores estava com esse pensamento também de, pô, a gente vai ganhar e não sei o que lá e tudo mais. Só que no momento que apita a partida, eu acho que não é só os jogadores que também tem aquela chavinha ali de joga mais leve nas Copas e no Campeonato Brasileiro ganha aquela pressão. Acho que a própria torcida também. Eu mesmo senti isso assistindo o jogo ali, o primeiro tempo, aquele nervosismo. Aí os jogadores erraram muito passes no primeiro tempo, o Garro errou muito passe ali também. Tivemos algumas oportunidades, poucas de gol tivemos, mas o Romero errou, o Yuri ali. Só que, no primeiro tempo, uma coisa que eu acho que ficou clara, por mais que fiquei um pouco nervosa, assim, pela situação, pela aquela pressão de, pô, é aquele jogo que a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar, então não tem como a gente não tirar isso da cabeça. Mas a sensação que eu tive assistindo esse jogo, o primeiro tempo em específico, é que era o seguinte: não é que o Atlético Goianiense estava pressionando o Corinthians, não é que o Atlético Goianiense estava levando perigo pro time do Corinthians. Não, cara, era realmente isso mesmo, eram jogadores nervosos por saber da situação, por saber que é um jogo que a gente tinha que ganhar. Então eu senti esse clima meio que, não sei se é a palavra pesado, mas é nervosismo mesmo ali nos atletas do Corinthians. Então, o primeiro tempo mal do Corinthians se deu ao Corinthians, não uma boa partida do Atlético Goianiense, né? Foi do Corinthians ali, o time nervoso mesmo, né? Tivemos algumas oportunidades ali, né, com o Romero. O Romero me parecia também querer resolver tudo a todo custo ali, mas... e aí logo quando sai ali na telinha, né, eu confesso que eu não vi depois, mas deve ter terminado o Vitória, deve ter ganhado do Juventude, né, algo assim. Mas quando sai o gol, né, e quem fez o gol lá foi o Mosquito, mas logo na sequência tem uma cobrança de escanteio, já no último minuto da partida, o Garro coloca a bola na cabeça do Romero, o Romero vai lá e faz o gol. Romero, né? Romero, eu mando aqui, né? O Romero, confia, que ele falou pra torcida, confia. E aí, pra ser justa, pra não ser hipócrita, né? Por quê? O Romero, diante do jogo do Botafogo, me irritou pra um caramba a forma que ele bateu o pênalti e tudo mais. E assim, sempre tem alguns comentários que as pessoas falam que eu não sou coerente, mas eu analiso o jogo em si, o jogo que eu acabei de assistir.
Então, se o cara foi mal no jogo passado, por que eu vou elogiar no jogo passado? Eu vou elogiar nesse jogo. O jogo passado eu fiquei pé da vida com o Yuri Alberto, ele fez o gol no finalzinho. Beleza, fez o gol, mas pra mim fez uma péssima partida. Desculpa, gente. Cara, não é possível. Eu não vou fingir o que eu não vi durante o jogo com o Yuri Alberto contra o Fortaleza. O cara tropeçando, o cara errando, tendo oportunidade de gol. Fez no finalzinho, beleza. Mas aí o gol, eu vou mascarar tudo que foi o jogo? Não, pra mim joga mal. Esse jogo ele não fez gol e pra mim foi um dos melhores em campo. Então, e aí? Né? Então, eu tô sendo coerente naquilo que eu acredito, né? Aí, eu não sei, vai de cada um, mas enfim. É o que eu passo pra vocês aqui, o que eu tento passar é o meu sentimento. E aí, tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar e tudo bem, né? Mas aí, ai, nem me desinscrevendo do canal. Tá bom, meu filho, você é livre, você vai embora e tá tudo certo. Acha um canal aí que fale as coisas que você goste, né? Que te agrade, que foque 100% no... Tem o mesmo pensamento que você e ainda você corre o risco disso não existir. E não vai, mas enfim, né? Momento de desabafo. E aí, o Corinthians consegue fazer o gol logo no finalzinho, que foi bom, porque eu acho que voltaria do intervalo meio que com uma pressão desnecessária. E aí, beleza, né? O time volta e ele coloca, né, o Emiliano, coloca o Igor Coronado pra jogar. E já no segundo tempo, com o Corinthians ganhando de 1-0, é fato que o Corinthians começou a jogar bola, começou a jogar mais leve, sem a pressão e tudo mais, né? E a torcida veio junto também. O Igor Coronado melhorou o time, melhorou a qualidade no passe ali também, né? Não que o Bidon fez uma partida ruim, eu não acho, mas tava faltando ali, né? Não precisava de tanta marcação nesse jogo. Mas o Igor Coronado, ele ajudou bastante ali. E aí sai o segundo gol do Corinthians numa jogada do Yuri Alberto, né? Primeiro do Garro com o Yuri Alberto ali e numa insistência do Yuri, que correu pra caramba, né? Que não desistiu da jogada ali. E ele toca a bola pro Romero, né? O Romero chuta ali e, cara, num lance que o Yuri podia chutar pro gol. Ele podia, né? E ali, falar que ele fez o certo, a gente pode falar que fez o certo porque acabou dando certo, mas ele poderia ter chutado pro gol, né? Porque ele tava, já tinha clareado pra ele chutar pro gol. O Romero erra o chute, a bola parece que a bola vai sair pra escanteio, mas o Yuri continua a jogada, não desiste, consegue roubar a bola, né? E toca novamente, passa a bola pro Romero, o Romero vai lá e faz 2-0, né? Dá aquele chutão, bate na trave no goleiro e entra 2-0 pro Coringão. Aí o time fica mais leve e tudo mais e começa a jogar... Na verdade, eu acho que depois do 2-0, eu achei que o Corinthians recuou um pouquinho em alguns momentos ali e começou a dar a bola mais para o Atlético Goianiense. Tanto que o Emiliano chegou a reclamar um pouco também. O próprio goleiro Hugo também estava falando assim, gente, vamos, sai, né, gente, vamos jogar mais. O Memphis entra, né, o Memphis entra no lugar do Yuri, né, ele entra no lugar do Yuri, o Yuri saiu muito aplaudido. Segundo tempo excelente do Yuri, né, foi guerreiro no segundo tempo. Faltou só o golzinho dele, né? Faltou um golzinho ali, mas fez uma excelente partida. Então, pra mim, jogou mais nesse jogo do que contra o Fortaleza que fez o gol. Mas enfim. Yuri sai, entra o Memphis, o Thales Magno acaba entrando também. E aí, cara, o Memphis, né? Falar Não, calma, volta, recapitula um pouquinho. Vamos falar do Romero um pouquinho, né? O Romero que fez os 2 gols, né? O Romero que fez os 2 gols. E aí, cara, o Romero é aquele jogador de segundo semestre. Não é possível, né? Não é possível, né? Romero, que é outro jogador que irrita pra caramba também de vez em quando. É um jogo bom, 10 ruim e tal. Mas o cara tá aí fazendo os golzinhos dele. A gente vai falar o quê, né? Vai falar o quê? Vai criticar? Não tem como criticar o Romero hoje. Ele meteu 2 gols aí. No segundo tempo jogou bem. Achei que no primeiro ele tava meio que mal ali, mas no segundo tempo ele acabou jogando bem. E os gols dele, novamente, assim como na temporada passada, tá aí ajudando o Corinthians, né? Eu, de verdade, quando saiu a escalação, eu não gostei quando eu vi o Yuri e o Romero de titular. Não gostei, sendo bem honesta. Né? Mas no segundo tempo ali, acabou que foram eles que fizeram a diferença ali nesse sentido de colocar a bola pra dentro do gol. E aí saiu o Romero também, e aí teve o passe, cara, o Igor Coronado. Dá ou não dá pra Igor Coronado e Garro jogar juntos, né? Pra não ser incoerente, eu acho que dá pra eles jogarem juntos, mas como eu falei na live, eu acho que não é o momento. Num jogo como esse, como o Atlético Goianiense, beleza, tranquilo, dava para os dois realmente jogar junto, né? Mas eu acho que os dois precisam de tempo. O Igor Coronado, pra mim, ele precisa de uma pré-temporada. Pra mim, ele é um dos jogadores mais talentosos que o Corinthians tem. Ele tem qualidade, a gente sabe disso. Ele tem qualidade. A questão dele é física, né? A questão dele é física. Mas eu acho que
para um ano que vem, eu acho que dá sim para você pensar num time estruturadinho assim, você montar e colocar o Igor Coronado e o Garro juntos, né? Porque tem que ser um time que defensivamente seja muito bem, seja uma defesa bem consolidada e um time que fica mais com a bola, porque realmente o Igor Coronado ele não consegue ajudar na marcação. Mas hoje fez a diferença, as trocas de passe dele ali e ele bem posicionado ali, né? Ele vai carregando a bola, ele vê o Memphis e ele vê era o Romero? Cara, eu não lembro se o Romero tava em campo ainda ou não no momento do terceiro gol. Eu não lembro. Acho que sim, não lembro. Mas aí ele vê o Memphis, né? Que poderia tocar pro Memphis, mas eu acho que estaria impedido. E ele vê o Igor, ele vê o Rodrigo Garro, cara, o Garro entrando na área e dá só um toquinho, assim, aquele toque perfeito pro Rodrigo Garro fazer o terceiro gol do Corinthians, 3-0, Coringão na Neoquímica Arena. E aí, né, ficou a expectativa depois dos 3-0 ali, se o Memphis poderia fazer um gol e tudo mais. Não aconteceu. Teve uma oportunidade, duas, né? Teve uma que foi o Carrídio, que deu um lançamento, ele até se jogou, mas não alcançou a bola. E teve uma segunda que ele chuta e a bola vai pra fora, né? Ele meio que chuta, não lembro se o goleiro defende ou não, acho que foi o próprio zagueiro ali. Mas enfim, eu achei que ele pegou pouco na bola. Mas é isso, gente. É ter um pouquinho de paciência. Você vê que o cara, né, na marcação ele não vai ajudar. O Memphis não vai ajudar na marcação. Mas você vê que é um cara que se movimenta bastante. Ele não fica paradão lá na área. Se movimenta bastante, vem buscar a bola. Em alguns momentos eles veio buscar a bola ali. E eu achei que também faltou um pouquinho do Corinthians tentar continuar ali para ter mais oportunidades para ele. Mas é isso, é a estreia e tudo mais. Será que ele vai deixar para fazer o gol contra o São Paulo no Majestoso? Seria lindo, né? Seria maravilhoso. É isso, né? A expectativa ficou pelo gol, não aconteceu, mas sendo bem honesta, o mais importante hoje não era Memphis Depay, não era nada, o mais importante era a vitória do Corinthians e o Corinthians conseguiu. É aquele jogo que o Corinthians era inegociável, que não fosse uma vitória, esse jogo o Coringão conseguiu. Ainda continua na zona do rebaixamento, né? Mas é isso. A situação é difícil, mas o Corinthians tem que depender dele. Agora a gente tem uma sequência aí, mais uma sequência de 3 jogos. Se tratando do Campeonato Brasileiro, tá? Eu sei que durante esses jogos aí ainda tem contra o Fortaleza, mas se tratando do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos é contra o São Paulo, né? Que vai ser em Brasília. Depois a gente pega o Inter em casa, eu acho que é o Inter, né? Depois a gente pega o Inter em casa e depois também o Atlético Paranaense em casa, né? Então, precisamos pontuar nesses jogos também, né? Quem sabe um empate lá em Brasília? Eu não sei, cara, eu tô meio que um pouquinho confiante numa vitória, mas um empate, né? Não sei. É isso, gente. O que mais que tinha pra falar? Acho que é isso, né? No fim, o primeiro tempo deu um nervosismo, mas o segundo tempo deixou a gente um pouquinho mais tranquila. A gente sempre tem que colocar os pezinhos no chão, sabe a situação do Corinthians, foi contra o Atlético Goianiense. Eu vou te falar um negócio também, cara, tá vendo? Eu prefiro quando o Corinthians joga com um time de maior expressão. Por quê? Porque quando é um time de menor expressão, é sempre quando o Corinthians meio que se complica, né? Parece que o time não entra tão ligado e tudo mais. Igual, por exemplo, quando foi com o Flamengo, né? Que o time já entrou daquele jeito pilhado já, desde do apito inicial ali. Então parece que demora ligar a chavinha ali dos jogadores, né? Eu não sei se é porque tem a pressão de que, pô, tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar. Então eu acho que o Corinthians acaba sendo mais competitivo quando joga com um time de maior expressão ali, né? Mas o importante é que deu tudo certo. O importante é que deu tudo certo. A gente tem que manter os pés no chão, fazer a nossa parte. Sim, tem times que tá com jogos a menos, como o Fluminense e tudo mais, né? Mas beleza, importante a gente fazer a nossa parte. Claro, secar faz parte, a gente vai continuar secando. Daqui a pouco acho que tem Fluminense, né? Fluminense e Botafogo, a gente vai secar. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser contribuir com o Pix ou valeu, é muito bem-vindo, é nóis, respeita as minas. E vai Corinthians. Não teve, né? Não teve, faltou, mas tá bom.